Sim Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Parada obrigatória na sua rota. Linhares Online. Há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Olá, o Sim Notícias começa agora. Veja os destaques de hoje. Trabalhador rural encontra meteorito em Linhares. Número de pessoas com deficiência no mercado de trabalho ainda é muito pequeno. Suspeitos de tráfico de drogas são presos no Jocaf. Os destaques esportivos você vai conferir hoje com Altemar Félix. Essas e outras informações agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. E um caso curioso chamou a atenção em Linhares. Um trabalhador rural da localidade de Humaitá encontrou uma pedra diferente no terreno onde ele trabalhava. Mal sabia que tratava-se de um meteorito. E não se assuste, casos assim não são isolados. Veja na reportagem. Tem se tornado comum ouvir histórias de objetos estranhos cortando os céus em diversas partes do país e do mundo. O que pode ser? É a pergunta que mais se repete. Dentro das possibilidades, pode ser lixo espacial, principalmente grandes bolas de fogo ou pedaços de meteoros. Foi exatamente o que foi encontrado dias atrás na comunidade de Humaitá, interior de Linhares. Este trabalhador rural encontrou uma pedra diferente, em formato arredondado, que ele afirma ter vindo do espaço. Essa pedra aqui eu encontrei ela pescando. Abri essa pedra lá na beira do rio lá e peguei e achei ela pesada assim, diferente. Tentei quebrar ela com outro pedaço de aço, danificou o aço, mas não danificou ela. Aí achei muito interessante. Quando encontrou, ele fez alguns testes. Lixou a pedra, tentou quebrar, não conseguiu. E ouviu sons estranhos a partir de batidas na pedra com pedaços de ferro. O que era, afinal, a pedra encontrada na comunidade de Humaitá? O trabalhador rural, então, levou a pedra estranha para ser analisada por um especialista em pedras preciosas, que não teve dúvidas. Trata-se de um meteorito que caiu na região. Isso é o meteorito que veio rodando no espaço e ele arredondou até chegar aonde chegou. O joalheiro disse que não é a primeira vez que analisa pedra semelhante a esta em Linhares. Muitos já. Muitas, às vezes, meio oval, outras bem redonda. O perigo que veio do céu também fez o trabalhador rural pensar em como o meteorito pode ser aproveitado, citando que pode ser até objeto de pesquisa sobre o que vem do espaço. Eu espero que vender essa pedra, que ela tem grande valor no mercado, vender essa pedra aqui para colecionador, ou até para o estado aqui para estudo científico, né? Que é de grande importância uma pedra dessa aqui. Segundo o site Meteoritos Brasil, mais de 50 meteoritos foram achados em 2016 no Brasil. O número pode ser maior, já que nem todos os meteoros que sobrevivem à entrada na atmosfera terrestre são achados e catalogados. O ex-vereador do Espírito Santo, Deusdete da Silva, de 60 anos, foi preso na cidade de Perus na última quinta-feira, acusado de abusar sexualmente de pelo menos 14 crianças em Mucurici, no norte capixaba. Segundo as informações divulgadas pela polícia, os abusos aconteciam na biblioteca de uma escola de Mucurici. As vítimas eram meninas com idades entre 9 e 11 anos. Deusdete, além de vereador, também já trabalhou como tesoureiro na prefeitura de Mucurici e foi professor de matemática. Ele foi exonerado da prefeitura no dia 27 de junho, após denúncias de que ele cometia os abusos. O ex-vereador nega as acusações e a defesa dele disse que vai pedir para que ele seja transferido para o Espírito Santo. Hoje é dia da coluna Economia e Negócios, direto dos Estados Unidos, com Abel Fiorotti. Olá, amigos da coluna Economia e Negócios, consultor Abel Fiorotti, hoje direto aqui dos Estados Unidos. Hoje eu vou falar para vocês sobre um tema muito importante, as 3 leis de sucesso nos negócios.
É muito importante para você, empreendedor. É lógico, despertar e desenvolver liderança, ter bons comportamentos, gerir de forma eficiente sua empresa. Enfim, tem uma série de comportamentos que são importantes para que você seja bem-sucedido nos negócios, como empreendedor, como empresário. Mas existem 3 leis que eu quero anunciar hoje aqui para vocês. A primeira delas é o seguinte: nunca, jamais comercialize produtos cuja margem de contribuição é negativa, ou seja, o preço menos todos os custos diretos desse produto tem que ser maior que 0. Margem de contribuição positiva, primeira lei. Segunda lei, não basta somente ter margem de contribuição positiva. Além disso, você precisa ter uma quantidade vendida multiplicada pela margem de contribuição positiva do seu produto maior que os custos fixos operacionais da sua empresa. Sendo assim, a sua empresa será lucrativa. E só ter lucro é importante, Abel? Ter lucro é importante, mas somente o lucro também não basta. Você tem que remunerar o provedor de capital. Ou seja, os acionistas e os donos da empresa colocam o dinheiro da empresa como investidores e eles precisam ser recompensados tendo um retorno. Então, além de ter uma margem de contribuição positiva, além de vender uma quantidade maior que cubra os custos fixos da empresa, é necessário que essa empresa gere um EVA positivo, que é o valor econômico adicionado, ou seja, é importante que ela cubra o custo de capital dos proprietários e, consequentemente, gere um bom retorno para os seus acionistas, para os seus proprietários. Só assim a empresa vai crescer, vai se desenvolver e vai conseguir cumprir o seu papel social e de desenvolvimento econômico, contribuindo na geração de emprego e no crescimento das economias em qualquer que seja o país, seja aqui nos Estados Unidos, seja aí no Brasil e seja em qualquer lugar do mundo. Essas são as dicas de hoje. Tenham todos uma ótima e abençoada semana. Até a próxima coluna e, como sempre digo, vamos em frente. Vamos em frente, Abel. Obrigado pelas ricas informações de hoje e fica a dica para o empreendedor. Anote as 3 leis e as coloque em prática. Agora você vai ver como fica o tempo para esta quarta-feira em todo o norte do estado do Espírito Santo. A quarta-feira será de sol entre nuvens com chuva passageira. Linhares com mínima de 17, máxima de 27 graus. Colatina mínima de 15, máxima de 26 graus. São Mateus mínima de 16 e máxima de 27 graus. E Vitória mínima de 18, máxima de 29 graus. Você vai ver daqui a pouco: suspeitos de tráfico de drogas são presos entre Santa Cruz e Jocafe 2. Eu vou contar os detalhes daqui a pouco. Durante uma operação nos bairros Jocafe e Santa Cruz, a Polícia Militar prendeu suspeitos de tráfico de drogas. Houve troca de tiros com a polícia. Confira na nossa matéria. Numa operação que aconteceu entre os bairros Jocafe e Santa Cruz, integrantes de um grupo que domina o tráfico de drogas na região foram flagrados e presos nesta segunda-feira. A polícia conseguiu encontrar farto material entorpecente pronto para comercialização, entre outros objetos que serviam aos interesses do grupo. No início da operação, os policiais relataram que foram recebidos a tiros, o que provocou correria entre os integrantes do chamado Bonde do Meio, um grupo que rivaliza com outros pelo controle do tráfico de drogas na região. Depois das prisões de 3 integrantes, a polícia encontrou o material do crime. Muita coisa estava enterrada em quintais, próximos da rua Antônio Silva Araújo, no residencial Jocafe 2. Estamos aqui no bairro Santa Cruz, onde alguns indivíduos foram detidos aí com uma certa quantidade de maconha e crack. Nós viemos aqui no outro ponto, que é segundo um dos indivíduos aí, tem outro restante da droga onde está enterrado. Segundo eles, são várias buchas aí, que já estão todas prontas e embaladas, prontas para venda. Maconha, certinho? material para embalo. A princípio só maconha. Só maconha, né? Num outro ponto relatado pelos criminosos, havia mais droga. Tudo foi encontrado como relatado aos policiais. Segundo o indivíduo aí, tem mais uma certa quantidade que está enterrada aqui, nesse outro ponto. Vamos verificar aí para ver se realmente tem esse entorpecente. Aqui, ó. Tá aí? Aqui, ó. Tem um plástico marcando o local.
Aqui uma sacola. Mais uma sacola aqui. Buscar bacana. Material. O restante tá mais abaixo? Mais fundo? Não tem mais nada não. Resultado da operação: um revólver marca Taurus calibre 32, 8 munições intactas apreendidas, além de 272 buchas de maconha, um pedaço da mesma droga pesando 247 gramas, pedaços menores pesando 127 gramas, várias pedras de crack, uma placa de moto, 2 celulares e um simulacro de submetralhadora, além de 3 pessoas que foram presas e que já estão à disposição da polícia. Dian Lucas de Oliveira Santos, Fagner Olímpio e uma menor de 15 anos devem prestar depoimentos ao delegado responsável pelo caso. E de Marataízes vem uma novidade tecnológica que promete melhorar e muito a qualidade e o volume de produção no campo. A reportagem é de Samuel de Fraga. O aparelho é esse, pequeno no tamanho, mas grande nas suas funções e permite obter as características da propriedade num raio de 250 hectares, equivalentes a cerca de 1 quilômetro. Veio de Portugal e foi descoberto por Antônio Carlos, que trabalha no Incapera em uma rede de contatos profissionais. Está sendo testado no Brasil pela primeira vez. Esse aqui é um aparelho que a gente traz da Europa para o Brasil e o seu Manuel aqui em Marataízes, além de ser o primeiro da região, ele é o primeiro do Brasil. Ele traz um aparelho que mede características de campo. Que características são essas? São temperatura e umidade do ar, temperatura e umidade do solo e também o nível de radiação, que é muito importante para a fruticultura, para a gente fazer uma estimativa de produção mais detalhada. Instalado, o aparelho leva uma semana para ajuste no solo e depois disso, de hora em hora, as informações são enviadas para o celular do produtor, que tem acompanhamento de um técnico. Esse aparelho é facilmente instalado aqui, ele foi planejado para ser bem escalável, ter uma instalação fácil em que o próprio agricultor possa fazer essa instalação, mas ele é acompanhado junto de um técnico e aí eu recebo os dados que ele extrai aqui do campo no meu celular e aí a gente vai tomando as melhores decisões em relação àquilo que a gente acha que a lavoura tem que ser conduzida, como irrigação, aplicação de produtos agrotóxicos ou mesmo manejos diferenciados que a gente pode registrar. O aparelho é uma mini estação meteorológica para o produtor rural. Ele funciona com a captação da energia solar e com a análise local do solo vai ficar muito mais fácil para o produtor rural saber o tipo de manejo que ele vai ter que utilizar na próxima safra. A gente tem um intuito com essa tecnologia aqui do seu Manuel de tornar a lavoura dele uma lavoura muito mais rastreada, uma lavoura um pouco mais controlada. E para que a gente tenha dados no futuro, tomar melhores decisões a partir desses primeiros que a gente vai tendo, sempre gerando um histórico mais positivo. É o primeiro teste no Brasil e está sendo feito nessa lavoura de abacaxi na propriedade de seu Manuel, em Brejo dos Patos, em Marataízes. Em pouco mais de 3 meses de uso já tem uma economia de 22% de água e já prevê uma economia de 15% no uso de agrotóxico. Muitas das vezes você aplica um produto agrotóxico e não está tendo necessidade de aplicar. E com esse aparelho você não joga produto, né? Vai botar na hora certa, a hora que há necessidade. Então, isso se faz economia. Para você ter noção em relação a esse tempo que ele está aqui, eu consigo te dizer que não foi necessário o seu Manuel fazer algum tipo de irrigação. Então a gente já consegue ter economia no uso de água, só o fato de a gente ter esse aparelho aqui, podendo monitorar essa questão de umidade do solo, temperatura do ar. E também, futuramente, quando a gente começar a ter o fruto, começar a ter as necessidades de proteção do fruto, a gente também pretende reduzir o consumo de agrotóxico e tornar uma produtividade maior, a partir de um custo menor de produção, mas também um produto de melhor qualidade para o consumidor. A nova tecnologia chegou trazendo novidades para o produtor e baseado na economia de até 70% e nas melhorias que ele pode trazer no volume e qualidade de produção, o custo vale a pena. A gente traz uma tecnologia que funciona bem,
mas principalmente ela é mais barata, podendo atingir pequenos agricultores também. Não necessariamente pensar naqueles grandes agricultores, grandes latifundiários. Então, um agricultor familiar com um nível de tecnificação um pouco melhor, ele passa também a poder acessar a tecnologia dentro da sua lavoura. Seu Manuel foi o primeiro a adquirir a tecnologia aqui no Espírito Santo e, segundo ele, para uma melhoria na qualidade e no volume de produção, não se pode ter medo de investir. Tudo que é para melhorar é tecnologia, então a gente, na verdade, tem que comprar, né? Tem que aproveitar, não é isso? Pode ter medo de investir. Não, porque se é para uma coisa que vai melhorar, né, a produção, então a gente tem que comprar mesmo. E ainda falando em benefícios para o homem do campo, as equipes da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos estão atuando em várias regiões do interior com serviços de aterramento, limpeza e patrulhamento. Os moradores das comunidades de Humaitá, Bagueira e Povoação estão sendo contemplados com os serviços de limpeza e aterramento. Já nas regiões de Desengano, Degredo, Alto Quartel, Rio do Norte e Papagaio, as equipes intensificam o serviço de patrulhamento. Além de oferecer uma mobilidade com conforto e segurança a todos, as ações também colaboram muito para a economia do município, já que grande parte vem da agricultura, de acordo com a secretaria. Ela disse também que as equipes continuam nos locais até que os serviços sejam finalizados. Depois, seguem para os pontos com mais necessidades. Agora você vai conferir os destaques esportivos com Altemar Félix. Sim Esportes, oferecimento HE Esportes e Central Bikes e Motos. Linhares no Interligas de Futebol Amador, o Vasco de Bebedouro, que representa a cidade nas semifinais da competição, tem que vencer o Unidos de Vila Garrido, de Vila Velha, no próximo domingo, para garantir vaga na final da competição. A partida vai ser no campo do Nacional do Aviso. Vamos conferir? Linhares nas semifinais, jogo Vasco de Bebedouro e Unidos de Vila Garrido. Campo do Nacional do Aviso, neste domingo, 15 horas. A missão do Vasco de Bebedouro, que tem jogadores de todo o município para disputar a competição, principalmente do querido bairro Aviso, onde vai ser o jogo, é vencer por 1 gol de diferença. É claro que o time conta com a força da torcida do Aviso e de toda a cidade. É importante prestigiar, vamos torcer e fazer uma grande festa no bairro Aviso. Valeu, Altemar, obrigado pelas informações. Daqui a pouco de volta, intervalo comercial, e eu volto já. Os moradores dos bairros Lagoa do Meio e Planalto contam com um local ideal para passar o tempo conversando com a família e amigos. E a diversão está garantida para a criançada da região. A Prefeitura entregou, nesta semana, espaços totalmente reformados e que vão fortalecer a interação dos moradores. Agora, as praças contam com parques infantis sustentáveis novinhos, além de ajustes na iluminação pública, troca de alambrados e substituição de caixas de areia. Os novos parques infantis seguem uma tendência nacional em relação à utilização de materiais ecologicamente corretos e sustentáveis em espaços públicos de lazer e convívio social, de fácil e baixa manutenção, se adequando esteticamente ao ambiente da praça. Além das madeiras de eucalipto e pinos, foram utilizados cordas náuticas, material que também é resistente ao tempo. Há 27 anos, uma lei garante acesso ao mercado de trabalho para pessoas com algum tipo de deficiência. Mas depois de todo esse tempo, as mudanças não aconteceram na velocidade que se esperava. E o número de deficientes com carteira assinada ainda é muito pequeno. A Roberta é recepcionista deste supermercado há 3 anos. É seu primeiro trabalho. Minha mãe viu um cartaz aqui e logo ela me indicou para cá. Aí a fiscal de frente de loja foi e me colocou nessa empresa. Ela possui uma deficiência na mão, o que não é problema nenhum no dia a dia de serviço. Foi tranquilo, eles não adaptaram nada, porque eu já cheguei aqui e já tive que fazer o trabalho do jeito que é, entendeu? Entendi, no caso já teve que botar a mão na massa mesmo, né? Sim. O Luciano tem 45 anos, é auxiliar de serviços gerais e esse é seu primeiro emprego com a carteira assinada.
Não importa a deficiência que seja, a gente são capazes para qualquer situação, é só botar na mente, orar ao Senhor principalmente e correr atrás. A Roberta e o Luciano estão entre os 10 funcionários deste supermercado na capital que tem algum tipo de deficiência. E segundo o chefe, são cobrados como qualquer outro funcionário. Eles estão sujeitos, claro, a todas né, vamos dizer assim, penalidades, né? Mas isso é muito raro, é muito raro. Eles são atenciosos, são responsáveis, não são pessoas, são até mais exemplares do que os outros. Desde 91, a legislação garante que empresas com 100 ou mais funcionários reservem até 5% de suas vagas para pessoas com deficiência. Mesmo com a lei, a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho ainda é pequena. Segundo o IBGE, 24% dos brasileiros possuem um tipo de deficiência. Apenas 1% está em empregos formais. Segundo esta psicóloga, sobram vagas para esse público e falta quem tem interesse. Eu vejo que as vagas se perduram aí, né? Sem preenchimento. A gente vê as mesmas vagas sendo publicadas insistentemente em redes sociais e as empresas não conseguem. Então, há uma busca das empresas para cumprimento de cota, mas não há o profissional disponível. A inserção do deficiente no mercado de trabalho é importante para sua autoestima. Para ele ser reconhecido pelos próprios valores, né? Para ele estar socialmente se relacionando com pessoas, né? Com profissionais, para se aperfeiçoar e para conquistar o seu espaço. A edição de hoje do Sim Notícias fica por aqui. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, revendo as nossas matérias, vídeos e programas. Envie sugestões de pautas através do telefone 3373-2000. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.